Vamos à leitura do texto. A versão que eu estou utilizando hoje é excepcionalmente revista e atualizada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela primeira terça-feira de 2024, te entregamos todo esse ano e te pedimos que nesta noite o Senhor fale através desta porção das Escrituras e que possamos sair daqui conscientes do que ela quer expressar para as nossas vidas a partir desse dia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta. Você já passou por algum acidente e teve a fratura de um membro? Certamente alguém aqui já teve. Eu, em 98, tinha 10 anos e fraturei esse pulso em 2 locais. Eu sou destro, ou pelo menos era, e não conseguia escrever. E tive que começar a aprender a fazer várias coisas utilizando a mão esquerda. Algumas dessas habilidades aprendidas naquela época me seguem até hoje. Então hoje eu não me considero mais destro, e sim ambidestro, por necessidade. Como me fez falta essa mão direita? Como eu fiquei com dificuldades para utilizar essa mão que originalmente não é a minha mão dominante. Mas em 2001, por conta de dores que eu sentia muito fortes, ainda decorrentes dessa fratura, eu precisei ficar mais de 2 meses sem atividades físicas, fazendo só fisioterapia e com esse pulso imobilizado. Mais uma vez eu senti falta dele. Mais uma vez eu fiquei com a mão direita impossibilitada de agir. E eu tive que fazer essa fisioterapia porque eu precisava recuperar esse membro. Eu não podia ficar sem ele. E aí parece que de 3 em 3 anos acontecia alguma coisa comigo, porque em 2004 aconteceu uma nova fratura, só que essa foi bem pior. Eu fraturei o tornozelo direito. E foram muitos e muitos dias sem poder pisar no chão. E não somente sem poder pisar no chão, eu usava muletas para poder subir as escadas que me levariam até a minha sala de aula. Eu fazia 3º ano em 2004. E era terrível.
subir até o segundo andar usando muletas, saltitando, dependendo de outras pessoas para levarem meu material didático. Bom, graças a Deus que eu tinha amigos que podiam levar a minha mochila, meus cadernos, e que ainda dava para subir. Eu não perdi o terceiro ano, mas foi complicado. Como eu senti falta de poder pisar no chão com aquele pé direito. Depois, lógico, mais fisioterapia. Muita fisioterapia. Porque era preciso recuperar este outro membro. Não podia passar o resto da vida de muleta. Nem com as dores daquela nova fratura. Mas eu não vou assustar mais vocês com as minhas fraturas. Vou ficar com essa de 20 anos atrás. Porque se eu for contar as outras, talvez você saia daqui só pensando nessas fraturas. E não é essa a ideia. A questão é que eu precisava recuperar essas partes do meu corpo que ficaram durante um certo tempo impossibilitadas de me ajudar com as atividades normais. Por isso que eu recorri à fisioterapia. Quando uma parte do corpo é impossibilitada de fazer a sua função, as outras sofrem. Porque tentam fazer a função daquela que não está podendo. É por isso que eu comecei a escrever com a mão esquerda, apesar de que a letra não ficou boa. Mas era o jeito. Isso quer dizer que mesmo eu conseguindo fazer alguma coisa com essa mão, eu ainda assim tinha necessidade de recuperar essa para voltar a fazer da melhor maneira possível. O fato é que não há nada em nós que não seja necessário. Até mesmo quando a gente diz assim, tem coisas no corpo humano que só servem para inflamar e a gente tirar, tipo o apêndice. Mas quem não teve algum livramento de Deus por conta de um apêndice que inflamou e você foi para a cirurgia, rapidamente se livrou daquilo ali e não teve maiores complicações. Serve para que a gente tenha experiência com Deus, não é só para inflamar e jogar fora. E a questão é que a lacuna que é gerada pela impossibilidade de um membro dificilmente vai ser coberta por outro. É muito complicado. O corpo não é composto só daquele membro, eu sei, é composto de vários outros, mas ele precisa de todos conjuntamente para funcionar de maneira perfeita. Não é diferente na igreja, ela é composta de vários membros, que no esforço conjunto fazem essa engrenagem funcionar para a glória de Deus. É importantíssimo que você já comece essa meditação entendendo que você tem uma função no corpo de Deus. Você tem uma função dentro da igreja. Você faz parte dessa membresia, desse corpo, desse grupo. Você precisa agir conjuntamente com os outros para que tudo funcione para a glória de Deus. Por isso que nós hoje vamos relembrar que há uma diversidade, mas essa diversidade não pode gerar divergências, simplesmente. É claro que cada um tem sua cabeça, pensa de formas diferentes, vem de criações diferentes, mas todos devem estar dentro do corpo de Cristo com o mesmo propósito, de louvá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo através das suas funções. Então essa diversidade deve gerar unidade. E é preciso a gente olhar de lado, perceber o outro ao nosso redor. Porque se um membro sofre, os outros sofrem. Mas se um é honrado, com ele, todos se alegram. Paulo, no versículo 12 aqui, e no versículo 13, ele estabelece a unidade da igreja. No iniciozinho desse bloco textual, quando ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Perceba que o tempo todo ele está utilizando um. É um corpo. Em
um Espírito nós fomos chamados e fomos batizados, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tudo que gira em torno de nós, enquanto filhos de Deus, enquanto povo de Deus, enquanto cristãos, leva-nos para a unidade. Mas essa unidade é vivida em meio à diversidade. Nessa junção, nesse chamamento, nessa convocação, fomos chamados e batizados, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Pessoas de diferentes categorias, mas que foram chamados em um só Espírito. E se hoje a gente for observar os diferentes grupos pertencentes às mais variadas igrejas e denominações, a gente vai perceber que existe muita diferença entre as pessoas. Pessoas que são mais dotadas de grau acadêmico, outras menos dotadas de grau acadêmico. Pessoas que têm uma vida mais abastada, pessoas com rendas menores. Pessoas que são dotadas de muitos bens materiais, pessoas que não têm nenhum carro para se locomover para a igreja. Pessoas cuja sede natal foi extremamente farta, pessoas que não tinham panetone e nem o Chester, que a gente nunca viu, como o pastor Rony falou, para se alimentar. Existem muitas diferenças. Existem pessoas que hoje, dia 2, já receberam seu salário de dezembro. Existem pessoas que ainda estão esperando pingar alguma coisa nas suas contas. Tem pessoas que entraram aqui hoje muito felizes por tudo que aconteceu em 2023. E pessoas que chegaram pedindo a Deus misericórdia para que 2023 não se repita em 2024. Pessoas cujo coração esteve totalmente voltado para a obra do Senhor em 2023 e assim querem continuar em 2024. Pessoas que não se envolveram e talvez não tenham a pretensão de se envolver em 2024. Nós temos em todas as igrejas da face da terra grupos heterogêneos, mas que constituem um só corpo. Não pode ser diferente. Nós somos um corpo. E apesar das diferenças que existem entre nós, sejam elas quais forem, em que aspectos e áreas da vida forem, nós não podemos dizer um ao outro: eu não preciso de você. Porque sem uma peça, a engrenagem não funciona. Sem um membro, o corpo sofre. E mesmo que ele procure se adaptar, ele vai sentir falta daquele membro. Mesmo que ele procure se conduzir apesar da limitação, mas vai ser uma falta terrível. Pergunte a quem teve uma perna amputada. A muleta faz as partes da perna amputada, mas é a mesma coisa? Nunca será. Pergunte a quem é monocular, perdeu a visão só de um olho. Vamos dizer que eu tivesse perdido a visão do olho direito. Meu olho esquerdo vai tentar sempre, pela visão periférica, buscar a visão desse meu lado. Vai ser a mesma coisa? Não. Nunca vai ser a mesma coisa. Quando um membro sofre, quando ele é perdido, quando ele se desvia. E isso nós precisamos ter em mente. Paulo apresenta a diversidade também nessa igreja, após estabelecer a unidade. Alguns eruditos têm comentado que o problema mais fundamental dos coríntios não era rejeitar a unidade da igreja, mas em vez disso o fracasso deles em reconhecer a diversidade. E Paulo corrige esse erro por meio de uma comparação com o corpo humano. Eu dividi em duas partes, a gente vai primeiro do versículo 14 até o 20 e depois do 21 ao 26. Do 14 ao 20 nós lemos o seguinte, no versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Essa é a questão. É um corpo só, não é? Mas ele não é formado por um membro. Então o problema não é entender que há uma unidade, mas é entender que há uma diversidade. É um corpo com vários membros. E aí John Gill, um puritano, nos aponta
como o corpo do homem foi forjado à luz do Salmo 139, versículo 16. Olha como é lindo esse texto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia. A substância era informe. Geralmente, quando a mulher está em gestação, antes de 12 semanas, não dá para distinguir muito bem pela ultrassom onde é que está a orelhinha, onde é que estão os dedos. Talvez ainda não dê para escutar o coração batendo. A substância ainda parece muito informe, parece que é um bloquinho assim. Está bem pequenininho ali. Só que ao passar do tempo, vai fazendo pré-natal, vai fazendo as próximas ultrassons, e agora com a nossa medicina mais especializada tem a ultrassom 3D, e aí você vê tudo. Você vai vendo o olho, está perfeito, não tem nenhuma manchinha, os dedinhos estão todos soltos, então ele também não tem problema com as mãos, nos pés da mesma forma, as suas costinhas estão todas completinhas aqui, está tudo certo. Está respirando, o coração está batendo, o cordão umbilical está passando todos os nutrientes, está ficando mais gordinho. Parece que a mãe vai ter dificuldade nesse parto. A exemplo da mãe de Lagoa Seca, que deu à luz uma criança de 50 centímetros e meio, com 3,8 kg. Chegou com muita saúde. Eu tinha o mesmo tamanho, mas vim pesando 2,5 kg. Veja como ela deve estar muito feliz. Veio com saúde, veio forte, está tudo perfeitinho. O Senhor nos viu antes que a nossa mãe nos visse, antes que a nossa família nos visse, antes mesmo que o médico visse na ultrassom, antes mesmo que você, mulher, soubesse que estava grávida. O Senhor viu essa substância informe, e no livro dele já estavam escritos todos os nossos dias. Você não tinha ainda nem passado pelo processo de fecundação. Deus já sabia quem você era, quem viria a ser, em que família viria, em que cidade seria o seu parto, em que horário do dia você viria à luz, se seria parto normal ou cesariana. Ele sabia de tudo. Cada mínimo detalhe. Ele teve esse cuidado. E se tivesse sido omitido um olho ou uma mão, qual seria a primeira ideia? É necessário que haja a colocação. Um bebê nasce sem um olho. Meu Deus do céu. Ele precisa de 2. Nasce sem uma mãozinha. Mas ele vai precisar de 2 mãos. Se Deus não tivesse nos feito da maneira que fez, nós teríamos desejado que Ele tivesse feito isso. Seria a primeira palavra que a gente diria: Senhor, por que o Senhor não fez deste jeito? Mas a gente não pode questionar o Senhor, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos, e Ele foi perfeito na nossa formação. Como não seria perfeito na formação do seu corpo, formado por cada um de nós? Assim como o corpo humano deve ter diversidade para operar de modo eficaz como um todo, assim também os membros do corpo de Cristo têm dons diversos, cujo exercício pode ajudar a cumprir o propósito global de Cristo. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Terça após terça, domingo após domingo, sábado após sábado, aprender do Senhor, para proclamar o seu nome, para fazê-lo conhecido sobre a terra, para que outras pessoas venham se dobrar diante dele, para que se tornem novas criaturas, para que o seu exército seja cada dia mais enlarguecido, para que a gente possa lutar nas trincheiras espirituais e fazer com que menos pessoas procurem a facilidade dessa vida do lado errado, mas que busquem passar pela porta estreita, porque é por ela que nós devemos passar. Nós estamos aqui terça após terça, domingo após domingo, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele fez. E se
faltam pessoas para estar atuando nas mais diversas partes desse corpo, nas mais diversas partes dessa igreja, não é a mesma coisa do que se ela estiver completa. A gente teve um vislumbre disso quando, por decretos e por necessidade sanitária, estávamos aqui em 30%, bem longe um do outro, a 1 metro, 1,5 metro de distância. E a gente ficava pensando, quando é que vai voltar tudo ao normal? Por quê? Por que a gente tinha essa vontade? Porque todo culto a gente citava essa questão e esperava que no próximo decreto, com 28 dias, viesse 50%, 70%, 80%, até ficar tudo normal. Porque a gente sentia falta dos membros. Porque isso aqui não supre isso aqui. Ah, mas eu estava acompanhando tanto. Eu também acompanho quando eu não tenho condição de estar aqui. É totalmente diferente. Mas se eu tenho condição de estar aqui, é óbvio que eu não vou trocar isso aqui por essa tela. Porque essa tela não me coloca perto do corpo de Cristo. Não dá para sentir. Não dá para dizer que está na mesma conexão. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes que a gente estava em casa, ouvindo, a gente às vezes não via. Porque é muito mais fácil eu colocar aqui um suportezinho do celular enquanto eu estou lavando pratos e dizer, eu estou escutando a palavra, do que realmente eu dedicar ali 40 minutos para escutar um sermão e dizer, eu estou entendendo tudo que está sendo dito. Eu sentar no meu sofá, pegar a minha Bíblia, começar a analisar, escutar, pensar, depois revisar. Mas quando a gente vem para cá, é diferente. A gente vem para cá porque disse assim, esse é o tempo que eu vou dedicar ao meu Senhor. E junto com meus irmãos, eu estarei lá para louvá-lo. É um tempo exclusivo dele, e meu, e nosso. Eu não vou ter panela para esquentar, eu não vou ter quarto para varrer, eu não vou ter menino chorando. E se chorar não tem problema, acalma, volta. Contanto que a gente esteja aqui com o mesmo propósito e com o coração aberto para cumprir o propósito global de Cristo. Cada um deve exercer adequadamente os seus dons, usar de modo eficaz a sua posição, visando o bem de todos. Veja só, quando a gente falava sobre aquela situação toda, não era simplesmente assim, eu quero que venha todo mundo aqui para a igreja para o meu coração ficar feliz. Porque aí eu vou subir numa plataforma e ver que eu estou pregando para 100 pessoas, 150 pessoas. Não era essa vaidade ou a aspiração do meu coração. Era simplesmente para dizer, todos estão de volta, todos estão sendo alimentados, todos estão imbuídos do mesmo espírito, com a mesma motivação, todos estão realmente funcionando como um corpo. Ninguém se perdeu, ninguém se extraviou. É fato que muitos nessa porção de tempo acabaram dando uma enfraquecida, se extraviado, outros já voltaram, e assim é a vida. Mas a aspiração do nosso coração era ver que as pessoas estavam realmente de volta e estavam tão ansiosas em escutar a palavra de Deus como a gente estava de transmitir a palavra de Deus. Porque não adianta estar aqui sem saber se essa palavra está chegando do outro lado. Eu não queria mais estar olhando para uma câmera. E eu tenho certeza que você também não queria estar mais olhando para a tela do celular. Não é muito mais agradável estar olhando para o rosto do seu irmão? Não é muito mais agradável trazer toda a família para sentar junto, para aprender mais de Deus? Por isso que existe algo chamado de corpo de Cristo. Tão diverso, mas precisa caminhar unido. Se o pé disser, como diz aqui no versículo 15,
porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. O pé não pode dizer isso. Ele é um membro inferior. Ele não deve desejar ser igual aos membros superiores. A função que o meu pé faz é totalmente diferente do que a minha mão faz. Mas é fato de que, mesmo que ele diga, eu não quero ser do corpo, porque eu não sou superior, mas ele não deixa de ser do corpo. O pé está lá embaixo. Praticamente nunca a gente vê. As pessoas não sabem como são seu pé, você está de calçado. Às vezes, ele não é nem tão importante assim para várias pessoas que dizem, meu pé é feio, ninguém quer saber disso. Mas sem seus pés você não caminharia. Sem seus pés, você não teria a oportunidade de dizer assim, quando eu chegar em casa do trabalho eu vou colocar o quê para cima? Os pés, né? É o sinônimo de descanso, é colocar os pés para cima, voltar à circulação. Você ali, quando chega em casa, que tira o sapato, coloca os pés para cima, e você sente um alívio tão grande. Se você colocar as mãos para cima, não vai ter esse alívio. A cabeça está em cima do travesseiro, mas ainda assim não tem alívio tão bom como os pés estão para cima. E quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés são importantes. Por mais que ele diga, mas eu não sou a mão, eu não estou visível, eu não estou no alto. Mas ele faz parte do corpo, ele é importante sim. Nós precisamos estar contentes se nós formos pés dentro da casa do Senhor, porque Ele é quem nos coloca nessa posição. Mas aí o versículo 16 nos diz, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Meus irmãos, sinceramente a respeito do ouvido, eu tenho a dizer o seguinte, que é melhor um homem ser cego, ser coxo, ser mudo, do que ser surdo. Sabe por quê? Porque é pelo ouvido que a vida entra na alma. Isaías 55, versículo 3, a parte A, nos diz o seguinte, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Como é que você veio à vida? Como é que você foi vivificado? Através do seu ouvido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Se um homem for cego, ele ainda assim pode ouvir a palavra e se entregar a Cristo. Se um homem for coxo, mesmo assim ele pode ouvir e ver e se entregar a Cristo. Se ele for mudo, ele pode não expressar com palavras o seu amor por Cristo, mas o seu coração certamente sentirá, porque ele ouviu. Mas o surdo é mais difícil. Aí você pode dizer, pastor, mas hoje já tem intérprete de Libras e tudo mais. É fácil? Não é. Me lembro que quando eu saí da faculdade de letras em 2008, foi a primeira turma que tinha Libras, 6 meses. Você acha que o aluno sai sabendo Libras assim, né, maravilhosamente, né? Claro que não. 6 meses não dá para a gente aprender quase nada. Na realidade, a gente está aqui há quantos e quantos anos aprendendo a palavra de Deus e ainda tem coisa para aprender. Até o último dia de vida. Então é muito fácil hoje a gente dizer, mas tem algum intérprete de Libras, se chegar um surdo aqui na igreja, é só a gente chamar um intérprete de Libras e ele vai ouvir a palavra, né? Entre aspas. Ele vai sentir a palavra, ele vai receber a mensagem. Tenta ficar um dia sem escutar. Dá seu jeito aí. Bota um chumaço de algodão. Quem tem otite vai saber mais ou menos o que eu vou falar. Inflamação, você não consegue ouvir, você está subindo de avião, dá aquele impacto assim, você não consegue escutar mais nada, está tudo fechado. Qual é a sensação que você tem? Você fica agoniado para tentar ouvir de novo. Entra água no seu ouvido, numa piscina, no mar. Você fica batendo assim a cabeça para ver se a água cai, porque você quer escutar de novo. Isso não acontece tanto
nas outras questões, nos outros sentidos. Mas ficar sem ouvir, imagine agora a sua vida sem você nunca mais ouvir do seu filho: eu te amo, mamãe. Você seria feliz sem ouvir essa frasezinha? Você seria feliz sem ouvir: papai, vamos tomar café? Você seria feliz sem ouvir: Deus está no controle de todas as coisas? Nós precisamos do ouvido. Ele é extremamente importante, porque é através dele que a gente recebe as informações mais sublimes que a gente pode ter na vida, principalmente relativas à palavra do Senhor. O versículo 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Veja, se tudo fosse olho, a gente não ouviria. Se tudo fosse ouvido, a gente não sentiria cheiros. O que ele está querendo dizer, o que ele está querendo enfatizar o tempo todo é que tudo tem um propósito. E se tudo tem um propósito, tudo é necessário. E se tudo é necessário, nada disso pode ser esquecido, negligenciado, retirado, cortado desse corpo. Deus estabeleceu cada um desses pontos e Ele, como único sábio, faz tudo no número perfeito, com o peso perfeito, com a medida perfeita. E nós devemos descansar no que Ele fez da melhor maneira. O versículo 18 diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 19. Só é um corpo pela forma como Ele fez, com diversos membros. Se fosse só um, não seria corpo. Paulo ressalta então o soberano propósito de Deus ao diversificar as partes do corpo. Por implicação, ele diz que Deus designou a diferentes cristãos no corpo de Cristo o exercício de diferentes dons. Se nós tivéssemos todos o mesmo dom, a igreja não cresceria como cresce, havendo diversidade de dons. Se todo mundo fosse da equipe de louvor, quem estaria cantando aqui? Nem caberia, né? Teria que ser o culto daqui para lá. E mesmo assim não daria tão certo. Porque tem irmãos que, com todo respeito, não nasceram para cantar no microfone, mas no grupo, que fica mais bonito. Mas a uns, Deus deu o dom de cantar perfeitamente, no tom, atingindo a nota certa, dentro do tempo da música. É maravilhoso. Mas se você não recebeu o dom de cantar solo, mas só em grupo, mas certamente você pode ter recebido o dom de auxiliar pessoas, que é tão valioso quanto o dom de louvar a Deus com cânticos. Olhar uma pessoa que está tendo privações e dizer: Senhor, me dá a oportunidade de ajudar esse irmão com alimentos, com remédios, com a presença, com o ouvido. Às vezes a gente não sabe mexer no computador e não ajudar na transmissão do culto, mas a gente sabe onde estão os livros da Bíblia, sem procurar no índice, e a gente ajuda o irmão do lado a achar a referência bíblica que está sendo pregada. São coisas tão pequenas, mas que ajudam tanto. Nós fomos colocados para exercer diversos dons, para ajudar o corpo de Cristo a se mover de maneira que Ele seja glorificado nessas atividades. Essa diversidade visa realizar o propósito global de Deus, mais uma vez eu digo. E o método divino emprega diversidade para gerar unidade. Ele diz aqui no versículo 20, o certo é que há muitos membros, diversidade, mas um só corpo, unidade.
Do versículo 21 ao 26, nós vamos ver o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O princípio aqui é a interdependência dos membros dentro do corpo inteiro. Mesmo que um membro diga, mas eu estou colocado, eu estou posicionado de forma que eu não consigo nem chegar perto do outro membro. Como o pé que diz, eu não sou mão, então por isso eu não sou do corpo. Às vezes você pode ter a impressão de que há pessoas que são muitíssimo mais importantes do que você dentro da igreja. Porque ele prega, porque ele louva, porque ele faz evangelismo, porque ele foi enviado para outra cidade para fazer missões. Mas você que está aí sentado, tem um papel nisso tudo. Porque, para quem se prega? Para você que está sentado. Porque se foi do agrado de Deus te chamar para a pregação, ter um chamado ministerial, de onde é que vai sair o aprendizado para que você amadureça e mais à frente possa vir a exercer o seu chamado? É do que é pregado aqui. É do que é ensinado na igreja. Então, a minha fala precisa encontrar um ouvido aberto, para que haja edificação, para que se saiba que alguma coisa foi entendida do outro lado, para que haja uma comunicação, para que haja dúvidas e você diga, eu escutei aquela pregação, mas ficou uma dúvidazinha aqui. Aí você procure para que eu possa solucionar. Existem pessoas que são enviadas para evangelizar e para fazer missões, mas existem pessoas que são fixas, porque é necessário que elas intercedam e sustentem as cordas, enquanto muitos possam ir. É necessário que outros abram seus bolsos e corações para ofertar e permitir que essa obra não somente inicie, mas tenha continuidade. Existe uma interdependência dos membros dentro do corpo de Cristo. Os cristãos no corpo de Cristo são mutuamente dependentes ao exercerem diferentes funções. Para que eu esteja falando agora aos irmãos de uma maneira audível, é preciso que alguém equalize o som adequadamente. Essa pessoa aparece? Não, mas é extremamente importante. Porque desde Divaldo até a irmã Ritinha, todos estão ouvindo. Do primeiro até o último ali, todos estão ouvindo. Então, alguém trabalhou no serviço de som para que isso fosse possível. Para que as pessoas possam acompanhar o culto pelo YouTube, precisa haver uma equipe de transmissão. Está ali o Wellington fazendo esse serviço agora. Você não está vendo, porque está lá em cima. E ele está por trás do computador. Mas o serviço que ele está realizando é extremamente importante, porque além de todas as que estão aqui, tem pessoas em casa que estão acompanhando. E tem pessoas que depois desse culto vão poder acompanhar. Então esse culto não termina aqui. Os efeitos dele podem ser sentidos posteriormente, pela meditação que vai ser feita bem depois. Para que os avisos sejam comunicados ao máximo de pessoas possível, existe uma equipe de mídia publicando nas redes sociais. Para que você seja lembrado no seu Instagram, no seu WhatsApp, que domingo vai ter Escola Bíblica Dominical, estudo em Hebreus. Que domingo é o primeiro domingo do mês, é culto de Santa Ceia. E se você puder, traga 1 quilo de alimento. Porque tudo isso faz diferença.
Para que as pessoas sejam bem-vindas a esse espaço, nós precisamos de irmãos disponíveis na recepção. Para que alguém que tenha vindo pela primeira vez nessa igreja não entre mudo, não saia calado, mas possa entrar com pelo menos um boa noite, seja bem-vindo, e saia com Deus te abençoe. Uma ótima semana. Nós precisamos de pessoas para que esse ambiente seja agradável. Precisamos de irmãos que limpem, que organizem as cadeiras quando não estiver ocorrendo atividade na igreja. E outros que providenciem a iluminação e a refrigeração antes delas começarem a acontecer. E eu estou falando muito mais de pessoas que não aparecem para que você perceba a importância daqueles que estão nos bastidores. Eles fazem um trabalho essencial. E eles não fazem para ser vistos. Eles fazem porque eles visam a glória de Deus, com as funções que Deus mesmo estabeleceu para eles. Eles compreenderam que há uma diversidade, mas que ela deve gerar uma unidade. Todos aqui estamos no mesmo prédio, no mesmo culto, movidos pelo mesmo Espírito, louvando o mesmo Deus. Nós precisamos uns dos outros e nunca esqueça disso. Quando ele fala a respeito dos mais fracos que são necessários, dos menos dignos, que a esses nós damos muito maior honra, essa comparação manifesta o problema que ocupou Paulo na maior parte da carta. Qual foi esse problema? Um senso de superioridade espiritual entre alguns dos coríntios e o consequente desdém por aqueles que pareciam ser mais fracos ou menos dignos. O menosprezo dos coríntios em relação a certos dons é o interesse de Paulo aqui. Às vezes a gente vai pensar a respeito do que pode fazer na igreja, de que maneira pode ser mais útil, e a gente só pensa em coisas que possam ter maior impacto. Porque se eu fizer coisas com pouco impacto, talvez isso não seja reconhecido por ninguém. Mas saiba de uma coisa, nós não necessitamos de um reconhecimento em primeira ordem, em primeira instância, de reconhecimento dos nossos pares, dos nossos semelhantes. Nós precisamos do reconhecimento de Deus, e esse certamente virá. Certamente Ele vai honrar o serviço que nós dedicamos a Ele. Mas é claro que deve ser reconhecido aquilo que foi feito em nome do Senhor. Seja aquilo que foi feito e provocou um grande impacto na igreja, a ideia de uma pessoa que mudou o rumo que a igreja vinha tomando, mas também aquilo que nem foi visto, nem foi percebido, mas ajudou em determinadas coisas. Sabe, às vezes, se alguém entrasse aqui e fizesse um pix de 5 mil reais para que a gente colocasse dividido entre a congregação da Catingueira e é para ajudar a igreja de Alagoa Grande, a gente ia ficar eternamente grato para essa pessoa, e se ela quisesse ser divulgado o nome, acho que ela seria colocada quase que, né, numa cadeira, assim, um pedestal, diz assim: mas rapaz, que coração disposto, generoso, como você foi usado por Deus. Eu sei que não é característica da nossa igreja trazer a pessoa à frente e fazer esse tipo de coisa, mas eu imagino o sentimento que a gente teria pela generosidade dessa pessoa. Muita gratidão, de ficar feliz, de dizer: eu vou orar por você sempre, meu irmão. E tudo bem. Mas será que a gente faria isso pela pessoa que instalasse um porta-copos perto de um gelágua? Mas precisa, não precisa? Custa 5 mil? Não. É bem mais barato e mais rápido de fazer. Demora até menos apertar os 2 parafusinhos do que fazer o Pix, dependendo do sinal do Wi-Fi. Mas você vai ter copos para matar a sua sede. Isso também é importante. Você vai ter como oferecer um copo de água para outra pessoa, também matar a sua sede. Compartilhar. E ali perto de onde está a água, também bater um papo, conversar acerca da palavra do Senhor.
Isso deve ser reconhecido. Pequenos gestos que são feitos para que o corpo se movimente de maneira adequada, de forma que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. O Senhor, no versículo 24, ele vai dizer assim, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O que quer dizer que ele coordenou o corpo? Quer dizer que ele harmonizou o corpo. São quantas notas na escala musical? 7. Mas se eu harmonizar essas notas, eu tenho uma melodia. Elas juntas vão formar acordes, e esses acordes vão formar uma melodia, e eu vou ter uma música quando uma letra for colocada. Olha que legal. Notas diferentes para formar uma melodia. Ele harmonizou, como um músico harmoniza as notas de forma que elas fiquem inteligíveis e uma letra possa ser colocada sobre ela. Ele fez com que as pessoas fossem também dotadas de conhecimento e dotadas de dons, que juntos possam fazer com que a igreja cumpra o seu propósito. Mas isso não pode caber dentro desse espaço, dentro desse grupo, divisão. Ele diz, ele concedeu muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. O que você recebe de Deus não é para que você seja mais louvado e para que aquilo faça você ser uma categoria diferente de crente. Não há divisão por isso. Não deve haver discordâncias no exercício desses dons. Tudo deve ser buscado concordemente, conformemente à palavra do Senhor, para que Ele possa se agradar de nós. E com igual cuidado, os cuidados com cada um devem ser dirigidos simplesmente porque eles são membros do corpo, e não porque são simpáticos. Eu preciso cuidar de você porque você é membro do corpo de Cristo, não porque você é meu amigo. Eu preciso ouvir as suas dificuldades, as suas incompreensões, os seus conflitos, porque você é membro do corpo de Cristo, não porque eu gosto de estar conversando com você. Todo indivíduo que aqui chega tem as suas necessidades, tem os seus conflitos, tem a sua dose de sofrimento, e como membro de um corpo é preciso trazer pela palavra e pela oração e pela ação restauração ao membro que sofre. Meu membro estava sofrendo, eu precisei trazer restauração. Eu tinha um fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta não conserta a dor do meu coração. O fisioterapeuta não recebe para me ouvir. O fisioterapeuta não sabe o que fazer quando minha cabeça está a mil, sem saber o que fazer para não tomar uma decisão que vá de encontro à palavra de Deus. Meus irmãos podem. Meus irmãos podem me ouvir. Meus semelhantes podem ser esse instrumento nas mãos de Deus, para uma orientação, para uma palavra de ânimo, para um consolo. Somos membros de um corpo. Da maneira que, se um membro sofre, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando alguém está em privação, isso deve doer no meu coração. De maneira que eu não descanse enquanto essa pessoa não for suprida. A palavra nos diz que eu não devo receber uma pessoa que diz que está em dificuldades e dizer a ela, vá em paz, e ela ainda sair com fome. Se eu tenho de Deus recebido o dom para suprir aquela necessidade, eu preciso agir. Tem horas, meus irmãos, que, sinceramente, só dizer assim, eu vou orar por você,
sem agir, é pecado. Você colocar só aquela mãozinha assim, ou aquela mãozinha assim, com os tracinhos, na mensagenzinha do WhatsApp, e não orar de fato, que é um dom que você recebeu de comunicação com seu pai, é pecado. Quando você recebe um pedido de oração, sabe qual é a melhor coisa que você deve fazer? Para tudo e ora. Porque senão você esquece. O ser humano esquece. E a pessoa continua precisando de oração. E um dia vai ser você que vai pedir a oração, e você vai ter um bocado de mãozinha. E pouquíssima oração de fato. A gente tem que realmente trabalhar no corpo de Cristo. Fazer as coisas serem efetivas e não virtuais. O virtual ajuda, mas eu preciso realmente ter aquela sensação que é o que me conforta, é o que me consola, é o que me deixa realmente animado para caminhar um pouco mais. Quando eu saio de casa e que eu sei, eu tenho a certeza todas as manhãs que existem pessoas orando pela minha vida, isso me faz ficar muito mais confiante de enfrentar todos os desafios que vierem. Eu sei que tem gente orando por mim. Se 5, se 10, não importa, tem gente orando. E o melhor presente que você pode dar a uma pessoa é a sua oração, sincera, buscando a Deus pelo bem coletivo. Se alguém está magoado, indiferente a seu irmão, é necessário que a gente invista tempo, ouvidos, aconselhamento, para que as situações adversas sejam revertidas e a paz volte aos corações. Meus irmãos, se existe qualquer intriga, qualquer situação, a palavra diz que a nossa oferta não vai ser recebida. Volte, se conserte, se entenda com seu irmão, e aí sim faça a sua oferta. Olha como é sério. Eu não quero ter minhas orações impedidas, por não estar falando com uma pessoa, por estar com raiva de alguém. Nós não podemos ter indiferença, nós não podemos entrar e sentar do outro lado, porque o irmão está sentado aqui, e eu não sento junto dele. Nós somos um corpo. Essa aqui é a posição dos braços. Eu não posso tirar aqui e colocar em outro canto, não vai ter função. Você pode escolher qualquer cadeira que você quiser. É óbvio que quando a gente senta aqui, vê que vocês estão praticamente nas mesmas cadeiras de sempre. E tudo bem. É até legal de ver, né? Porque a gente já sabe quem é que sentava ali e hoje não veio. Pode passar uma mensagem depois. Mas a questão é que, independente do local onde você senta, você precisa estar junto. Você precisa trabalhar junto, sofrer junto. Se um sofre, todos sofrem. Nós precisamos orar uns pelos outros. Se alguém está pensando em deixar o aprisco, é preciso interceder, orientar e buscar de volta, porque a gente não pode se dar ao luxo de perder um membro antes de fazer o que estiver ao nosso alcance como igreja do Senhor. Eu estou cansado de ver pessoas com as quais eu converso que dizem: não, eu saí da igreja porque me decepcionei. Eu me decepciono comigo mesmo, não vou me decepcionar com alguém da igreja? Pelo amor de Deus. Claro que eu vou me decepcionar. Claro que eu vou decepcionar alguém, consciente ou inconscientemente, mas vou. Uma palavra errada, no dia errado. A pessoa que recebeu talvez não estava legal para receber naquele momento. Faz parte. O que não pode é se criar raiz de amargura e dizer: eu vou sair, eu não quero mais. E nem a gente justificar dizendo: tudo bem, pode sair, todo canto tem problema. Mas eu não quero ser o problema que fez você sair. Eu sei que todo canto tem problema, mas eu não quero fazer parte do problema, eu quero fazer parte da solução. E como corpo de Cristo, nós precisamos buscar soluções. Nossos melhores companheiros de trabalho
geralmente são pessoas que dizem assim: na época que eu era crente. Você quer continuar escutando isso? Ou quer escutar: no dia que eu voltei para a igreja, foi tão bom, minha família ficou mais tranquila, minha mãe, que orou tantos e tantos anos para que eu voltasse, ficou satisfeita. E com certeza o Senhor ficou satisfeito, porque a gente buscou fazer o que estava ao nosso alcance para que aquela pessoa não se desviasse. No corpo de Cristo, se um cristão sofre, todos são afetados. E se um deles é honrado, o que acontece? Para fechar, com ele, todos se regozijam. De igual forma, com a mesma intensidade, quando alguém recebe honra, conquista algo para o que muito se esforçou, recebe boas notícias, tem motivos de se alegrar, também com este nós nos alegramos. Esse é o corpo reunido, para que a gente chore junto, mas também sorria junto. É por isso que quando alguém da sua família falece, quem é que você procura para estar naquele culto fúnebre? Pastor da igreja. Talvez seja uma das primeiras pessoas que você liga depois dos familiares. Porque a igreja está ali como o corpo de Cristo reunida, para chorar com os que choram. Mas quando você recebe a notícia de que vai ser papai pela primeira vez, mamãe pela quinta vez, a quem você também avisa? As pessoas da igreja. Porque a gente também está aqui para se alegrar com os que se alegram. Nesse último ano de 2023, certamente muitas pessoas aqui perderam entes queridos. Muitas pessoas ficaram doentes. Muitas pessoas perderam o emprego e ganharam seus empregos novamente. Muitas pessoas ainda não conseguiram seus empregos de volta. Muitos passaram por situações de dificuldade financeira. Muitos passaram por conflitos dentro de casa. Muitos continuam orando para que o seu ente querido se dobre aos pés do Senhor e venha louvar ao Senhor junto com você, coisa que você espera há anos. E a gente chora com os que continuam chorando. E a gente intercede com os que estão intercedendo. E a gente luta com os que estão lutando. Mas certamente 2023 também foi um momento de muitos se alegrarem. Bebês que nasceram, casamentos que foram realizados, pessoas que foram convertidas e se uniram à igreja local através do batismo, pessoas que foram recebidas de outras comunidades, questões que foram resolvidas e melhoramos em muitas coisas do ponto de vista tecnológico. Tantas coisas boas que aconteceram. E a gente está aqui também para se alegrar com todos os que estão alegres. Então, meus irmãos, que mesmo sendo diversos, nós possamos preservar a unidade orgânica da igreja, trabalhando junto, orando junto, sofrendo junto, para que a gente também possa louvar e se alegrar junto, para a glória de Deus Pai. Amém?